Fala, moçada de Jesus, na paz. Gili Ferraz aqui do movimento Jesus for All, da Jocum, Jovens com a Missão. E é uma honra e um privilégio poder estar aqui falando com você. Continuo diretamente do México, falando com você sobre a grande comissão e os povos da terra. E nós vamos seguir aí a nossa aula sobre os povos, beleza? Então deixa eu te falar um pouquinho sobre alguns dados muito importantes, gente. Vamos falar sobre as línguas da terra. Vamos dar algumas informações que são importantes para você. Então hoje nós temos aí 7.360 línguas faladas na terra. Isso representa 7,8 bilhões de pessoas. Olha que fantástico, gente. Dessas línguas, 3.415 delas estão com parte das escrituras traduzidas para elas, o que representa 7 bilhões de pessoas. Você tem dessas 704 línguas que tem a Bíblia completa, representando 5,7 bilhões de pessoas. Você tem 1.551 dessas línguas com o Novo Testamento e partes do Velho Testamento traduzido. Isso representa 815 milhões de pessoas. Você tem aí 1.160 línguas com partes da Bíblia. São 458 milhões de pessoas. E há 3.945 línguas com nenhuma porção da Bíblia. São 255 milhões de pessoas. Nós precisamos dar acessibilidade da palavra de Deus. Há 21 anos atrás, a expectativa para que a última língua da terra começasse a receber a tradução da Bíblia seriam de 150 anos. Mas uma aceleração tem acontecido, os movimentos missionários têm andado em parceria, unidade, e a previsão é que até 2025, todas as línguas da terra tenham pelo menos uma porção das escrituras. E até 2033, a expectativa é que todas as línguas da terra tenham toda a Bíblia traduzida. Gílio, o que significa isso? Que a partir de que todas as línguas da terra tenham toda a palavra de Deus disponível, é possível nós fazermos com que a palavra de Deus chegue a todos, ou seja, nós podemos finalizar a grande tarefa. Então, a nossa geração pode finalizar a grande comissão. Como? Se nós fizermos o nosso trabalho. Gílio, em quanto tempo? Não sei. Isso vai depender de como eu e você vamos responder ao chamado do Senhor e quanto nós nos dedicaremos para que o Evangelho alcance as pessoas e os povos da terra. Então, eu não estou aqui criando expectativa e nem jogando uma data para vocês, mas estou dizendo para vocês que se a nossa geração trabalhar com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e entendimento, nós podemos fazer a palavra de Deus chegar para todos os povos. Então não vamos deixar isso passar. E eu quero dizer para vocês, encorajar vocês, porque nós vemos ao longo da história movimentos acontecendo. Nós vimos a igreja primitiva, nós vimos como o Espírito Santo impulsionou os primeiros cristãos a proclamar o Evangelho e o qual foi resultado disso. Eu e você estamos aqui hoje, se você está me ouvindo, é porque o Senhor falou com aqueles caras lá atrás e eles pregaram o Evangelho. Ao longo da história, eu gosto muito de uma história de um movimento missionário que acontece ali em meados de 1700. Gente, olha que fantástico, teve um homem chamado Ludwig Zinzendorf, que aos 4 anos de idade, ele teve um encontro com Jesus. Ele cresceu aos pés do Senhor, ali tendo um relacionamento com Jesus. Na sua adolescência, na escola, ele funda a Sociedade Honrosa da Semente de Mostarda, aonde ele leva adolescentes e jovens a terem um relacionamento pessoal com Jesus, a realmente viver uma vida com o Senhor. Esse jovem, ele cresce, Zinzendorf, ele cresce querendo ser um camponês, mas ele tinha posses e terras, ele era um conde. E aí o que acontece? Zinzendorf, cheio de terras e posses, ele passa por uma situação muito interessante, porque muitas pessoas começam a fugir para suas terras. Refugiados, cristãos, haviam perseguições. E ele recebe as pessoas. Chega um, chega outro. Eu acho que tinha mais ou menos umas 300 pessoas. Agora imagina 300 pessoas vivendo juntos, talvez das mais distintas linhas teológicas, caminhando juntos. Talvez, imagina você, Igreja Batista com Presbiteriana, Assembleia de Deus, Quadrangular, Comunidade, e aí vai. Então são linhas doutrinárias distintas, vivendo no mesmo lugar.
E aí eles começaram a ter alguns conflitos. Um dia, Zinzendorf traz uma palavra, traz uma pregação para eles, e aí para que eles pudessem andar em unidade. Eu quero dizer para vocês que alguma coisa a partir dali mudou. E aí teve uma noite que eles fizeram um culto, e o culto era para acabar às 9 da noite, mas eles foram até meia-noite, porque a presença do Espírito Santo era tão grande ali, que eles começaram a confessar os seus pecados, eles começaram a se arrepender, eles começaram realmente a experimentar algo diferente. E a partir daquele dia algo mudou na vida deles, porque eles marcaram reuniões de oração, 3 vezes por dia, talvez de manhã, de tarde, de noite. 1 dia, 2 dias, 3 dias, orando 3 vezes por dia, 4 dias. No 4º dia, sabe o que aconteceu? As crianças organizaram um relógio de oração. Esse relógio de oração era 24 horas por dia. Sabe quantos dias da semana? 7. Eram turnos de aproximadamente ali, a cada hora tinham aproximadamente 3 pessoas orando. Então imagina, isso começou 1 dia, 2, 3, 5, 10, 20, 1 mês, 6 meses, 1 ano. Depois de 1 ano acabou? Não, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, acabou? 30, 40, 50, acabou? 60, 70, 80, acabou? Mais de 100 anos. Eles oraram durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, por mais de 100 anos. E eu digo para você, qual o resultado disso, Gili? O resultado é que o evangelho nunca avançou tanto na história quanto na época desses caras. Eles não tinham as nossas tecnologias, eles não tinham os nossos meios de comunicação, os nossos meios de transporte, as nossas redes sociais, eles não tinham nada disso, mas eles eram cheios do Espírito, e isso era suficiente. Eles não tinham nenhuma campanha missionária, nenhuma junta missionária, não tinha a Jocum, não tinha nenhuma outra organização, mas eles tinham a palavra de Deus, e a palavra de Deus falava sobre eles pregarem o evangelho para todos os povos. Então, como a palavra de Deus dizia isso, eles estavam orando por isso, eles foram impulsionados a ir para as nações, para os povos pregar o evangelho, de tal maneira que eles começaram a impactar as outras pessoas, cristãos e não cristãos. Então nós vemos, por exemplo, o exemplo de John Wesley, um pregador conhecido, fundador da igreja metodista, um cara fantástico. Um dia John Wesley estava num barco, e aí aquele barco no meio de tempestade, balançando para lá e para cá, e ali havia uma preocupação que aquele barco pudesse afundar, mas tinha um grupo de pessoas que no meio da tempestade, eles estavam orando e adorando ao Senhor, e aí John Wesley olha para eles e fala assim: ei, mas vocês não estão com medo de morrer? Não. E os seus filhos também não? Por quê? Porque nós sabemos para onde nós iremos. Então aqueles homens e mulheres amavam ao Senhor, eram cheios da presença do Espírito do Senhor, e estavam caminhando com ele para poder proclamar o Evangelho e anunciar o reino de Deus. Tem noção disso? Esses caras, eles souberam que tinha uma ilha que só tinha escravos. E aí o que eles fizeram? 2 desses jovens, eles se venderam como escravos para poder pregar o evangelho para aquelas pessoas, porque só entravam escravos na ilha e a passagem era só de ida, ou seja, eles nunca mais voltariam. Se despediram das suas famílias e foram para aquela ilha proclamar o evangelho e anunciar o reino de Deus. Tem noção disso? Giri, quem são esses caras? Aonde que eu encontro mais informações sobre eles? Moravianos. Esse é o movimento moraviano. Se você procurar também, você vai encontrar. Nós vamos disponibilizar alguns materiais aí para vocês também, para que você possa pesquisar e conhecer mais sobre esse movimento. Mas eles eram jovens, eles também proclamaram o evangelho. É um movimento missionário fantástico, sensacional, que fez toda a diferença entre os povos da terra. Giri, como que eu encontro também, Deus, os países, as nações, os povos? Gente, tem vários movimentos. Nós vamos disponibilizar alguns links do Finish the Task, que fala sobre uma lista de povos não alcançados e não engajados, que você pode adotar em oração, que você pode adotar para você começar uma ação na direção desses povos também. Você tem o Joshua Project também, que você pode encontrar povos. Você tem a própria AMTB, que já foi falado, Associação das Missões Transculturais Brasileiras, que você pode buscar informações. Você vai receber isso. Você tem a Wycliffe, a AMB, Movimento Perspectivas. Então tem vários movimentos, Jocum, Jesus for All. Você vai ter vários movimentos que você pode encontrar informações sobre os povos da terra. Então não há desculpa. Tem Jocum Missões e Fronteiras, que é um movimento que tem feito a diferença também, começado o movimento de fazedores de discípulos ao redor do mundo, equipado também o Sul Global com cursos, treinamentos para que os locais possam proclamar o Evangelho. Então tem N oportunidades para que haja proclamação do Evangelho para os povos da terra. Então eu e você podemos chegar àqueles lugares que as pessoas ainda não escutaram de Jesus.
Então, será que é justo? Alguém disse, eu não vou me recordar o nome do autor agora, mas será que é justo nós ouvirmos o evangelho 2 ou 3 vezes quando ainda há pessoas que não ouviram nenhuma vez? Então, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Em Romanos 14:8 fala, quer vamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Pertencer ao Senhor significa, a minha vida não é mais minha, mas pertence a Jesus. Então, eu preciso saber, Jesus, para onde eu vou? Para onde eu vou pregar o evangelho? Como que eu vou? Então, talvez você pode ir como um profissional na área de saúde, você pode abrir um negócio, você pode, sei lá, aplicar numa organização humanitária que vai ajudar países que passam por catástrofes. Tem N caminhos para você fazer isso, mas qual que é o segredo? Ouvir a voz de Deus. Depois de ouvir, obedecer. E depois de obedecer, não desistir. São caminhos que nós temos que fazer para que o evangelho do reino chegue em toda a terra. Então esse é o meu desafio, esse é o seu desafio, esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. Nós todos somos chamados. O Loren Cunningham fala, ou você é um missionário, ou você é um campo a ser alcançado. Spurgeon já dizia, ou você é um missionário, ou você é um impostor, você escolhe. Então, se você está ouvindo essa palavra hoje, se você está fazendo esse treinamento, é porque você ama Jesus, é porque seu coração está inconformado e a sua mente está sendo renovada. E Romanos 12:2 fala, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para sua vida. Então, saiba disso, que você é precioso. Talvez você já ouviu muita coisa ao contrário, dizendo que você não vai ter capacidade e condições, mas eu quero dizer para você, eu não me escolheria, mas Jesus me escolheu. Eu não teria condições, mas Ele ampliou as minhas capacidades, as minhas habilidades, estendeu as minhas tendas. E se eu fui para 21 nações e creio que vou para outras nações proclamar o evangelho, é porque o Senhor me capacitou, é porque o Senhor enviou os recursos, então Ele não mudou. Então nós vamos ter um próximo vídeo, próxima aula, você vai saber um pouquinho mais e você vai poder mergulhar aí sobre as 5 linhas de chegadas para que a gente possa concluir a grande comissão. Beleza? Te vejo na próxima aula. Creia que Jesus te chamou. Deus te abençoe. Fica na paz. Valeu.